Eu quero apresentar para vocês o Marcos. Marcos é um desses amigos que a vida vai nos dando. O Marcos, ele mora em Joinville, ele é psicólogo, ele é terapeuta familiar, ele é esposo de uma psicóloga também, a Karine. Karine foi a minha psicóloga e uma pessoa que abençoou a minha vida profundamente com o seu trabalho, né? E esses dias foi o dia do psicólogo e eu mandei uma mensaginha para o Marcos, lembrando que o trabalho de um psicólogo é um trabalho que realmente abençoa a vida de muitas pessoas, né? Nós estamos vivendo num tempo onde as doenças da mente, elas têm invadido os lares de muitas pessoas e como nós precisamos de homens e mulheres de Deus nessa área, porque é muito fácil você desvirtuar uma pessoa por meio da mente, né? Então é uma responsabilidade gigantesca, né? Eu comparo o trabalho de um psicólogo ao trabalho de um pastor, né? Alguém que vai pastorear, que vai conduzir uma pessoa, né? E sempre à luz da palavra de Deus. Eu conheço o Marcos e sei que ele é um desses psicólogos cristãos que abençoam pessoas, tá? Então, Marcos, que Deus Amém. use mais uma vez, tá? Amém. Fique à vontade aí para falar. Eu já disse aqui pro Watson, foi o psicólogo que falou na semana passada, né? Uhum. Watson, eu disse para ele, Watson, pode bater à vontade, aqui não tem menino, aqui é homem mesmo, tá? Pode bater Maravilha. sem dó. Só antes eu vi aqui no chat que o Renato, meu amigo Renato, ele está assistindo esse encontro lá do hospital ali de Taquara, né? Ele fez ali uma cirurgia, Renato, que, que Deus seja louvado aí pela sua recuperação, que Deus o abençoe, né? Vai dar tudo certo, aí logo você já vai estar retornando aí para o seu lar, mas você vê que o camarada está no hospital e não deixa de assistir o negócio aqui, é de Deus, hein? Deus te abençoe, Marcos, mais uma vez. Amém, amém. Querido, obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Eu escolhi um tema para a gente estudar um pouco e até conversar um pouco também, né? Que, na minha visão, é muito importante nos dias de hoje. Você mencionou a questão ali dos problemas, né, da mente que assolam as pessoas. E um outro problema que é muito comum, é tanto que eu trabalho nessas duas frentes, né? São os lares que vêm sendo desfeitos, né? Como adventista, eu atendo várias famílias de adventistas, né? Atendo anciãos, atendo pastores, atendo pessoas da liderança, e geralmente quando eu vou para um encontro grande de adventistas, meu coração fica angustiado por conta disso, né? Porque o meu pensamento é, alguns dos que estão aqui eu conheço alguns problemas, né, e tenho trabalhado para solucionar. E quantos aqui têm problemas, mas eu não sei, quantos aqui têm problemas e nunca falaram para ninguém, né? E infelizmente Satanás tem assolado nossa igreja, destruído muitas famílias, e há muitas por serem destruídas, né? Há muitas em que os problemas estão encobertos. Então, na minha visão, esse é um tema. A própria Bíblia dá ênfase, não é, ao tema que eu trouxe para a gente estudar. A gente vai ver no primeiro verso que a gente vai ler aqui. E aí eu escolhi ele por essa causa, né? Por esse motivo principal. Nós, homens, como líderes espirituais, como sacerdotes do nosso lar, temos que ter muita clareza sobre esse tema. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês no livro de Mateus, no capítulo 22. A gente vai ler alguns versos ali, e aí já nesse texto, vocês vão perceber a importância desse tema, né? A importância do conceito, que a gente vai estudar um pouco. A gente vai estudar alguns textos da Bíblia, e parte do nosso estudo, ele vai ser filosófico, né? Filosófico não no sentido de ficar no mundo das ideias filosofando, mas filosófico no sentido de entendermos algo de forma mais profunda, né? Às vezes a gente faz leituras e estudos e é mais um bate-papo, é mais uma conversa, né? Mas o meu convite é para que a gente aprofunde de forma intensa mesmo, num tema que é extremamente importante, certo? Então a gente vai ler Mateus, capítulo 22, a gente vai ler os versos 36 até o 40. Mateus 22, 36 até o 40. E aí percebam que
Vocês todos encontraram aí, Mateus, livro fácil de encontrar, né? Mateus, capítulo 22. Eu vou ler aqui para vocês primeiro o verso 36. E aí vocês vão ver, já nesse primeiro verso, a importância do tema, certo? Mateus 22, 36, na tradução que eu tenho aqui, diz assim, ó. Jesus estava conversando com os fariseus, né? Só para dar contexto. Jesus estava respondendo algumas coisas dos fariseus. Se vocês lerem os versos anteriores, vocês vão ver que fariseus e saduceus, né, os líderes religiosos fazem várias perguntas para experimentar Jesus, e aí um deles chega para Jesus e diz o seguinte, verso 36 do capítulo 32, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então, eu fico impressionado quando eu vejo a pergunta desse homem, né, como ele foi sábio, embora ele estivesse ali experimentando Cristo, mas ele foi sábio, porque ele estava diante de Cristo, de um grande mestre, e a pergunta dele é, qual é o grande mandamento da lei? Né? Vocês sabem muito bem que quando um judeu fala da lei, ele não está falando dos 10 mandamentos, ele está falando de toda a Torá. Né? Eles vão chamar a Torá de a lei, ou a lei e os profetas, eles vão usar esses termos. Então, na prática, aquele intérprete da lei, ele diz assim, Jesus, de tudo que ficou escrito, qual é a coisa mais importante? Né? Qual é o resumo da lei? Ou seja, se nós perdêssemos os livros e tivéssemos que fazer só um resumo, só a parte mais importante, qual seria essa parte? Então, eu não sei se vocês concordam comigo, né? Mas eu entendo que é uma pergunta extremamente importante, né? Jesus, qual é a parte mais importante da lei? Então, a pergunta foi extremamente importante. Só que não apenas a pergunta é importante. A pessoa para quem ele perguntou também é uma pessoa muito importante, porque é o próprio Deus encarnado, né? Então, ele chega para o Deus que deu a lei e fala, qual é a parte mais importante? Né, dos livros de Moisés, das coisas que a gente tem escrito, qual é a parte mais importante? Eu não sei se vocês estão curiosos para saber, ou vocês já sabem, né, porque conhecem a Bíblia, mas qual é então essa parte? Porque Jesus vai dar uma resposta para ele, né? Verso 37. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então ele pergunta, qual é a parte mais importante da lei? E Jesus diz, ame a Deus de todo o coração, ele está invocando aqui a Shema, né, Deuteronômio 6, ame a Deus de todo o teu coração e ame ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente vai ler essa mesma história lá em Marcos, né, no capítulo 12, a gente vai ver que o intérprete da lei ouve a resposta de Jesus e fala, e concorda, né? Ele diz, é verdade, faz sentido. E Jesus diz, você está muito próximo do reino, né? Porque Jesus percebe sinceridade na pergunta dele. Então, Jesus aqui fala qual é a coisa mais importante de toda a Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E não é muito difícil perceber que, se a gente entender e colocar em prática isso, o restante da Bíblia todo fica desnecessário. Né? Por quê? Porque se eu amo a Deus de todo o meu coração, eu não dedico minha vida a Ele somente no sábado, eu dedico a semana inteira, né? Então, o parar no sábado, ter o sábado como um dia santo, saber que o sábado é um dia santo torna-se desnecessário, por quê? Porque para mim todos os dias serão santos. E esse é um problema, né, que nós adventistas enfrentamos hoje. Muitas vezes nós somos adventistas no sétimo dia e não do sétimo dia, né? E em casos piores, nem no sétimo dia a gente mais consegue ser adventista, hoje em dia, né? Na igreja que eu frequento, por exemplo, nós temos uma quadra, tem uma escola ao lado dela e tem uma quadra. E é muito comum ver no sábado à tarde as crianças jogando bola ali, né, fazendo algumas coisas que claramente, né, nós temos por escrito, de forma clara, que não são atividades apropriadas, né? Em muitos casos nós usamos as redes sociais de forma inapropriada, nós temos feito coisas inapropriadas no sábado, na minha visão, por falta de entender profundamente isso que foi dito aqui, amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, eu amo a Deus, mas eu não me furto de ver alguma coisa de rede social que é inapropriada. Ou, né, estou dando um exemplo só, mas o não matarás, o honrar pai e mãe, todos os outros mandamentos, todos os outros ensinamentos da Bíblia, se eu amo a Deus de todo o meu coração, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, como diz Deuteronômio 6, isso vai ser a minha prática normal, comum, né? Então Jesus diz que o amor a Deus e o amor ao próximo é o maior de todos os mandamentos.
E existe um outro amor que Jesus não colocou aqui, mas eu vou colocar, né? Vou ser ousado, mas de forma implícita ele está aqui também, que está escrito lá em 2 Tessalonicenses 2. Então vamos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E eu vou incluir esse amor também aqui no nosso estudo, porque eu ouvi ele de um pastor uma certa vez e me impactou muito. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E a gente vai ler os versos do 10 ao 12. 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12. Atilibre, você consegue ler para a gente? Só para ficar mais participativo aqui. 2 Tessalonicenses 2, versos 10, 11 e 12. Aqui diz assim, ó. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ok, obrigado, Atilibre. Vocês perceberam aqui qual é o outro amor que nós devemos ter? Nesses textos aqui. A gente leu ali na resposta de Cristo, devemos amar a Deus sobre todas as coisas, devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E que outro tipo de amor nós devemos ter, segundo esse texto que a gente leu aqui de Paulo? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Isso, eu fiz a leitura labial, a Tilibre respondeu ali, sem o áudio. Isso, exatamente, a Tilibre. Amor à verdade, né? Eu encontrei um pastor uma vez, eu trabalhei durante uns anos na divisão sul-americana, e aí numa das viagens a trabalho que eu fiz, eu encontrei com um pastor de lá. Ele, não vou dar nomes, né, mas ele está hoje na conferência geral, inclusive é um pastor que eu tenho muita admiração, um homem de Deus, e aí houve uma época em que eu pregava muito sobre o reavivamento da igreja, sobre as reformas que nós precisamos fazer, né, sobre mudanças em nossas vidas, sobre levar a vida adventista mais a sério. E eu falei assim, pastor, eu queria fazer uma pergunta difícil para o senhor. E eu falei assim, por que muito das coisas que nós sabemos que nós devemos fazer, que temos que, né, temos que reformar em nossas vidas, os próprios pastores não fazem? E aí ele falou assim para mim, falta de amor à verdade. Eu nunca vou esquecer a resposta dele, né? Ele foi direto, ele foi preciso. Ele disse assim, falta de amor à verdade. Então, muitos de nós não amamos a verdade. E o que é amar a verdade? Amar a verdade é buscá-la e vivê-la, né? Ou melhor, a gente vai ver aqui o que é, né? A parte central, eu estou dando ênfase nessa introdução sobre essa necessidade que nós temos de amar a Deus, de amar ao próximo e de amar a verdade. E aí uma coisa que acontece muito no consultório comigo, né, quando eu atendo famílias, é que casais chegam decididos a separar. Ontem à tarde, o último casal que eu atendi na semana já estão decididos, né? Estou lutando com eles para ver se a gente consegue restaurar a família deles, mas ambos decididos pelo divórcio. E aí uma das coisas que esses casais falam para mim é: o amor acabou. O amor entre a gente acabou. E eu costumo fazer uma pergunta bem simples para esses casais. Como é que você sabe que o amor acabou? Por que você chegou a essa conclusão de que o amor acabou? E as respostas são das mais variadas, né? Eu não sinto mais nada, eu não gosto de estar junto, eu não sinto prazer em estar perto, a gente não consegue conversar. Então, existe uma série de coisas que são ditas como evidência de que o amor acabou, né? E aí eu faço uma outra pergunta bem simples. E o que é o amor, então? E aí eu quero perguntar para vocês. Eu não sei se o pessoal consegue responder. Consegue responder pelo chat ali, né? Se não puder responder por áudio, consegue responder pelo chat. Mas se alguém quiser, desculpa te interromper, mas se alguém quiser, ó, alguém já levantou a mão aqui, ó, Rinaldo. Pode falar aí, Rinaldo. Então vamos lá. O que é o amor? A pergunta é: o que é amor? Nós temos que amar a Deus, temos que amar ao próximo, temos que amar a verdade. Mas o que é o amor? Pode falar, irmão Rinaldo. Amar é uma escolha. Amor é uma escolha. Ok. Alguém mais? Cleci, pode falar, Cleci. Amar é a própria pessoa de Jesus Cristo. Ok, amar a Cristo.
Marcos, Oi. nós estamos aqui nesse encontro de famílias. Está aqui o pastor Jean Zukowski, Uhum, e um pastor fantástico. E ontem ele estava falando um pouquinho sobre essa questão do amor. Estava uhum, explicando a questão do santuário ali para nós, a criação, o sábado, uhum, e falando sobre o amor. E ele dizia assim que o amor, ele é pensar no outro. uhum, Amor é você pensar no outro. E aí ele explicou essa questão de que Deus, ele deixa de pensar em si para pensar no outro. uhum, Inclusive a Trindade é uma resposta a esse amor, né? Então sim, é uma submissão, né? Jesus se submete ao Pai, o Espírito uhum, Santo se submete a Jesus, Deus uhum, se submete a todos. Então uhum, é uma submissão voluntária. sim, Então é uhum, mais ou menos assim que ele explicou. sim, interessante, interessante. Eu acho curioso quando a gente pega textos bíblicos sobre a Trindade, né? A gente vai ver Jesus dizendo que o Pai tem mais autoridade que ele, e aí por conta disso a gente vai ter problema, né? Alguns dizendo que ele é menor porque ele diz isso, mas aí nós temos o Pai dizendo que não há nome nenhum, nem na terra nem no céu, maior do que o nome do Filho, né? A gente vai ver eles dizendo que quem peca contra o Espírito Santo não tem. Então, assim, sempre que um fala do outro, coloca o outro como se fosse maior do que si mesmo, né? De Exatamente. fato. Uma Ele submissão e sempre olhando o outro acima de si mesmo. dele mesmo. Isso, exatamente. Então, vejam, gente, amor é escolha, amor é Jesus, amor é pensar no outro, né? Colocar o outro como maior. Tudo isso tá correto. Mas eu quero que a gente pense de forma mais precisa, porque na hora de colocar em prática, às vezes por falta desse conhecimento, a gente acaba titubeando, certo? Então, eu assisti recentemente um documentário e tem coisas que a gente acha que sabe o que é, né? Mas quando vem a pergunta, né? Por exemplo, você sabe o que é amor? Sei. O que é? E como é que coloca em prática esse conceito? Aí a gente vai ficar um pouco indeciso, né? Eu li recentemente um comentário que chegava a ser engraçado. Um jornalista norte-americano, né? Matthew Walsh, o nome dele, ele procura várias pessoas e pergunta: o que é uma mulher? Inclusive o nome do documentário, né? É What's a Woman? É uma pergunta simples, né? O que é uma mulher? E tem um professor, ele tem doutorado de Harvard, se não falha a memória. É um camarada cheio de graduações, né? E ele tem o doutorado dele é em ciências sociais, ou seja, ele estuda pessoas, né? Homens, mulheres, populações. E aí o Matt pergunta para ele, né? O que é uma mulher? E aí a resposta do doutor é o seguinte: é qualquer pessoa que se sinta uma mulher. Olha só a resposta: qualquer pessoa que se sinta uma mulher. Chega a ser engraçado, né? A minha primeira faculdade foi em ciência da computação, né? Em sistemas de informação, e eu estudei lógica formal, né? Então, veja, o que é uma mulher? É uma pessoa que se sente uma mulher, ou seja, o conceito já está aí dentro, né? Como é que eu sei o que é uma mulher se... Como é que eu sei se eu me sinto uma mulher se eu não sei o que é uma mulher, né? Então, é um conceito muito simples, mas hoje em dia, se você perguntar, as pessoas não sabem, estão batendo cabeça com uma coisa tão simples, né? E aí, a gente vai entender o que é amor, certo? Existe uma ciência, né, um ramo da filosofia chamado epistemologia que estuda os conceitos das coisas, como conceituar uma coisa, certo? E aí, tecnicamente, para a gente conceituar algo, para a gente dizer o que é uma coisa, né? Por exemplo, existe um embate teológico, né? Em nossa igreja e no cristianismo como um todo, por exemplo, sobre o conceito de pecado. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o que é pecado, né? E aí a Bíblia vai dizer, pecado é transgressão da lei. Ellen White vai confirmar isso, né? E aí, existe outros conceitos ou não existe? E aí existe todo um debate teológico, tanto interno quanto externo, né? E parte desse debate não é assimilado por quê? Por falta de conceitos claros da epistemologia, de como é que a gente conceitua algo, certo? E para a gente conceituar algo, a gente precisa, existem algumas regras que nos ajudam, né? A filosofia vai nos ajudar. Ela vai dizer que nós conseguimos determinar o que é algo pela essência dessa coisa, ou seja, como é que eu conceituo algo pela essência? Se eu disser para vocês, um triângulo é uma forma com três lados iguais, equiláteros, né? Então, um triângulo essencialmente é isso. Se eu retirar um dos lados, deixa de ser um triângulo, certo? Então, quando eu falo
os objetos essenciais para que algo, os conceitos ou as coisas essenciais para que algo exista, eu estou definindo o que é aquele algo. Então, por exemplo, uma cadeira é um objeto que tem pernas e que tem um assento para que alguém possa se sentar. Eu defini de forma essencial. Se eu tirar as pernas, não é uma cadeira. Se não puder sentar, não é uma cadeira, né? Então, eu pego algo, eu falo tudo que em essência é aquela coisa. Se eu tirar qualquer uma das partes que eu falei, aquilo deixa de ser o que é, certo? Eu posso falar também sobre gênero e diferença, certo? Então, eu posso dizer que, por exemplo, deixa eu pensar aqui num exemplo como esse. Nós temos o gênero humano, por exemplo, né? Mas se eu falo do homem, o homem é diferente da mulher. Então, nós temos os seres humanos e nós temos homens e mulher. Então, o homem geralmente tem barba. Então, eu começo a falar sobre diferenciações, né? Ou, para usar um termo mais amplo, né? O homem é um animal racional, né? Nós sabemos que o homem não é um animal. Deixa eu dar um exemplo, né? A ciência diz, o homem é um animal racional. Pronto, esse é um exemplo melhor, mais claro. Então, a ciência diz que o homem é um animal, ou seja, ele é do reino animal, ele é igual, né? E aí, vejam, é a ciência, né? Nós não acreditamos nisso. Mas ele é um animal. Agora, o que é que diferencia ele dos outros animais? A razão. Ele utiliza a razão, certo? Então, nós podemos dizer, para a gente usar termos mais nossos, o homem é um ser criado por Deus que pode utilizar a razão. Então, Deus criou todos os animais, todos os seres que vivem, mas no homem ele implantou a razão. Percebe? Então, eu coloco o gênero, mas eu coloco um detalhe específico que diferencia o homem de todos os outros objetos que são parecidos com ele. Então, a gente pode usar gênero e diferenciação. Nós podemos dar exemplos também, né? A cadeira é um objeto para sentar. O homem é um ser que pensa e fala tal como equilíbrio, tal como fulano, ciclano. Então, a gente pode dar exemplos, certo? E a gente pode definir o que algo é pela função também. Então, quando eu digo, né, a cadeira é um objeto para sentarmos, então eu estou dizendo para que aquilo serve. Então, de certa forma, eu estou descrevendo o que é aquela coisa, certo? Então, nós podemos descrever pela essência, pelo gênero e pela diferença, por exemplos e por função. E se a gente juntar tudo isso, nós vamos ter uma definição que tecnicamente falando, é uma definição bem precisa, certo? Então, eu vou invocar todos esses conceitos, né, como eu falei, da epistemologia, para que a gente entenda de forma clara e profunda o que é amor, certo? E aí, assim, se eu perguntar para vocês e deixar que todos falem, nós vamos ter conceitos diferentes, né? Amor é escolha, amor é Jesus, amor é pensar no outro, então, coisas diferentes, né? Mas aí eu vou invocar um texto que é inspirado, porque aí a gente vai ter uma resposta que é mais precisa, não no sentido de eu acho que é isso, mas Deus disse que é isso, certo? Então, lá no livro Patriarcas e Profetas, na página 176, vocês provavelmente já ouviram falar, Ellen White escreve o seguinte, ó: o verdadeiro amor, vejam que ela não está falando somente do amor, mas do verdadeiro amor, né? O verdadeiro amor é um princípio elevado e santo. Então, Ellen White diz aqui, né? O verdadeiro amor é um princípio, certo? Em Atos dos Apóstolos, ela também escreve e diz assim, olha, o amor de Cristo não é um sentimento volúvel. Algumas pessoas respondem isso, inclusive, né? O que é amor? É um sentimento. Ellen White diz, o amor de Cristo não é um sentimento volúvel, mas um princípio vivo, o qual se manifesta como poder permanente no coração. Existem mais textos, eu trouxe só 2, né, mas vocês vão encontrar outros, em que ela diz, o amor é um princípio. Então, essa é a resposta, tecnicamente falando, mais precisa. O que é amor? Amor é um princípio, certo? Por que eu digo, tecnicamente falando, mais precisa? Porque aí não é o que eu acho, é o que foi escrito aqui, né? E quando a gente vai entender melhor esse conceito, a gente vai ver na Bíblia que é isso mesmo que é o amor, certo? A gente só fica com um problema, né? A gente tem um conceito que é amor. E aí, o que é amor? Amor é um princípio, ou seja, a gente saltou de um conceito para outro, né? A gente pegou amor e disse que amor é um princípio. Os gregos usavam muito isso, né? Por exemplo, Sócrates dizia, amor é alegria. Ele dizia que amor é se alegrar com o outro, né? Me foge a memória aqui o nome do filósofo. Esqueci o nome dele agora, mas tinha um filósofo que dizia assim, amor é falta, né? Muito melancólico ele dizia, amor é falta. A gente só ama aquilo que a gente não tem. Então, ele dizia que quando eu não tenho algo, eu sinto falta daquilo, e essa falta é tão intensa que ele chama de amor, né? E aí, nesse contexto dele, quando eu tenho aquilo, eu deixo de amar porque não tem mais falta, né? E aí é um tipo de amor que é muito melancólico, né? Mas
Agora a gente salta de um conceito para outro, né? Amor é um princípio. E aí a gente fica com a pergunta, tá, e o que é um princípio agora, né? Então eu entendi, amor é um princípio. Mas o que é um princípio? E aí, para que a aplicação do amor, para que eu entenda de forma prática, eu preciso entender agora o que é um princípio, certo? Nós vamos usar aquelas regrinhas que eu falei para vocês para entender o que é o amor como princípio, certo? Quer dizer, o que é um princípio, e aí depois a gente aplica as mesmas regras para o amor em si, certo? Então, um princípio. O que é um princípio em essência? Ou seja, o que é que está contido nesse conceito que, se eu tirar qualquer parte, deixa de ser um princípio, né? Em sua essência, um princípio é uma ideia fundamental, certo? O que é um princípio? É uma ideia fundamental. Como assim uma ideia fundamental? É uma ideia que vem antes de todas as outras ideias, certo? Então, em essência, o que é um princípio? Uma ideia que antecede todas as outras ideias. Se eu tiver uma ideia que está em segundo lugar, deixa de ser um princípio. Essencialmente, deixa de ser um princípio. Tá claro isso para vocês? Então, é uma ideia, é um conceito que está no fundamento de outras ideias, de outros conceitos, tá? Por exemplo, eu sou adventista do sétimo dia. Se isso é um princípio para mim, todas as outras coisas que eu faço dependem disso. Ou seja, o trabalho que eu escolho depende disso. Antes de ver as características do trabalho, eu entendo que eu sou adventista, eu digo, olha, eu só fico nesse trabalho se eu puder não trabalhar aos sábados. Se eu não tiver que, sei lá, emitir nota fiscal falsa, porque eu não posso mentir porque eu sou um adventista. Se eu não puder, se eu não tiver que vender, sei lá, fumo, álcool e coisas desse tipo, né? Que é o voto que a gente faz lá. Percebem? Então é uma ideia que vem antes das outras. Eu sou adventista sétimo dia. Essa é uma ideia principal, é um princípio. De acordo com ele, eu escolho o meu trabalho, eu escolho a faculdade que eu faço, eu escolho a diversão que eu tenho, certo? Então, isso é um princípio, uma ideia que vem antes de todas as outras, certo? E isso já é o segundo passo também, né? Eu falei que a gente define algo através do gênero e da diferença, né? Então, o princípio é uma ideia fundamental que vem antes de todas as outras, ou seja, o princípio é uma ideia, e o que é que diferencia ele das outras ideias? Ele é quem vai nortear as demais. Essa é a diferença das outras, né? Então, entre a ideia de que eu sou adventista e que eu preciso de um trabalho, eu sou adventista, tem uma diferença básica. Qual? Essa depende dessa outra. O princípio não depende de nenhuma outra, mas as outras dependem dele. É a diferenciação, certo? Eu já dei exemplos aqui, né? Então, exemplos de princípio. Eu sou adventista do sétimo dia, eu guardo o sábado, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho, né? Então, existem várias ideias que são exemplos. E aí, qual é a função de um princípio? Percebam que todas as coisas estão entrelaçadas, né? Essas quatro regrinhas estão entrelaçadas. Qual é a função de um princípio? Vamos ver se vocês estão entendendo certinho aqui o que a gente está explicando. Qual é a função de um princípio? Seu Rinaldo, tá desativado o áudio. Falta ligar. Aí, ligou, agora deu certo. Agora foi. Uhum. Você perguntou qual é o princípio? A função de um princípio. Para que serve um princípio? Nortear as demais. Perfeito. Isso, perfeito. Exatamente. A função de um princípio é que todas as outras ideias sejam norteadas por essa, certo? Então, vejam, a gente entendeu o que é um princípio em essência. É uma ideia, é um conceito que vem antes de todos os outros conceitos e vai nortear todos esses conceitos, certo? Então, isso é a essência, isso é o gênero e a diferença, né? É uma ideia que se difere das outras porque está antes de todas as outras, e a função dele é justamente direcionar todas as outras. Percebem que agora, se você pensar no amor como princípio, é fácil aplicar a vida? Então, quando a gente entende o amor como princípio, ou seja, o que é o amor? É um princípio que é uma ideia, ou um pensamento, ou um conceito, ou uma crença que vai nortear todas as outras demais. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre amor como sentimento, né? Geralmente gera muita confusão. Quando eu estou falando para casais, eu pergunto: amor é sentimento ou não? Aí uns dizem, não é, não é, né? O que é que vocês acham? Amor é sentimento ou não é sentimento? É ou não é? Eu acho que não. Eu acho que o Ok. amor é uma escolha.
que a gente faz Certo. deliberadamente, voluntariamente amar alguém. Por exemplo, Aham. amar Deus. Certo. Alguém mais quer opinar? Alguém entende que concorda que é? Pode falar, irmão Muniz. O amor, ele não é um sentimento. Ok. Eu acho que quando a gente leva para esse lado de sentimento, eu acho que a gente pode acabar até se atrapalhando em relação ao processo todo. Uhum. Certo. Alguém acha que sim, que é um sentimento? Só para a gente ver se tem uma ideia que seja. Pode falar, irmão André. O irmão André levantou a mão ali, não sei se. Isso, eu liguei o áudio. Ok, por favor, Eu irmão. entendo que é um sentimento, ah, mas ao mesmo tempo uma escolha. Ok. É uma Tá. escolha divina e Uhum. um sentimento. Tá, obrigado, irmão. Então, vamos lá. Vejam que no texto que eu li de Ellen White, não é? Ela diz assim, ó, o amor de Cristo não é um sentimento volúvel. Não é? Não é um sentimento volúvel. Ou seja, amor é sentimento ou não? Pode ser e pode não ser. Agora, quando é um sentimento com base em um princípio, certo? Ele não precisa do sentimento, ele é uma escolha de fato, mas nessa escolha eu posso sentir, porque eu sou humano, né? Então, o amor pode ser, por exemplo, eu escolhi cuidar dos meus filhos e da minha esposa. Então, num domingo de manhã, eu pego eles, vou num parque, sei lá, em algum local, e as crianças estão brincando ali, e eu tenho aquela sensação de realização. Que bênção que Deus me deu, ter uma família estruturada, meus filhos brincando, né? Que bênção. Então eu estou sentindo algo que me dá alegria, só que isso está baseado num princípio, né? Eu escolhi criar, manter essa família aqui. Agora, existem momentos na vida também em que tudo dá errado. As crianças adoecem, a esposa adoece, e eu perdi o emprego, e as coisas ficaram, né, viraram de cabeça para baixo, e eu não estou sentindo mais aquela alegria, eu não estou sentindo aquela satisfação. A única coisa que eu sinto é o peso da minha responsabilidade. Eu tenho que conseguir um emprego de volta para matricular, para pagar a mensalidade dos meus filhos no colégio, ou para manter eles, e eu vivo a angústia daquele momento difícil. Ou seja, não há sentimentos, pelo menos no sentido positivo, mas o princípio permanece. Ou seja, eu devo continuar amando, guardando e cuidando dos meus filhos, da minha família. Então, nesse momento, aqueles sentimentos bons não existem, mas o princípio, a decisão permanece, entendem? Então, a vida, ela é uma senoidal, né? Ela sobe, desce, às vezes sobe muito, aí desce um pouco, às vezes desce muito e sobe um pouco, só que em todo tempo o princípio permanece, certo? Por isso que o amor é princípio, ou seja, se houver sentimento e princípio, é amor. Se não houver sentimento, mas houver esse princípio, continua sendo amor. Por quê? Porque o amor está antes, né? O amor vem, ele antecede todas as outras coisas, percebem? Então não há problema nenhum, gente, em sentir, não é? Há poucos dias atrás eu estive aí na cidade do Atilibre, talvez até alguns de vocês estiveram presentes, né? E a gente falou sobre sexualidade, e eu li para o pessoal ali o texto de Hebreus, onde fala de um leito sem mácula, né? Que nós devemos cuidar de como a nossa vida sexual é, mas também lemos alguns textos do livro de Cantares, e eram textos extremamente, eram textos que tinham um amor ali que havia intensidade, né? Beija-me com os beijos da tua boca, era uma coisa apaixonada. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia diz para termos cuidado, ela mostra para a gente que pode ser intenso, né? Eu falei que a impressão que eu tenho é que o mundo tem hipersexualizado as mulheres lá fora e hipossexualizado as mulheres dentro da igreja, né? Então, fora da igreja, pode tudo, absolutamente tudo. Mas, dentro da igreja, em muitos dos casos, não pode nada, não pode absolutamente nada, né? Existem cristãos, por exemplo, que creem que o sexo é única e exclusivamente para procriação, que você só pode ter relação sexual com sua esposa se for para procriar, por exemplo, né? E aí, num caso como esse, não pode nada, absolutamente nada, né? E aí os homens, quando saem, veem mulheres seminuas na rua, né? E a esposa, sei lá, às vezes um abraço, uma carícia, de determinada forma, não pode, né? Então,
existem os extremos, não é? Ambos danosos, e nós estamos no meio desse tiroteio, né? Então, o amor, ele antecede todas as coisas, e ele tem que nortear o amor como princípio, né? Tem que nortear todas as coisas, certo? Então, tá claro para vocês agora o que é amor, e amor sendo o princípio, o que é um princípio, né? Eu decidi, aí o irmão Rinaldo ali falou sobre amor como decisão, né? Tá correto. Só que essa decisão, veja só como o conceito aqui casa, irmão Rinaldo. Amor é uma decisão, ok, mas é uma decisão com base num princípio, né? Qual é o princípio? Deus disse que eu tenho que amar a Ele sobre todas as coisas, ao meu próximo, como a mim mesmo, né? E amar a verdade também. Então, quando eu decido amar minha esposa, ou amar os membros da igreja, ou amar os meus filhos, por que é que eu decido amar? Porque Deus disse que eu tenho que amar. Então, existe uma ideia antes, né, dessa decisão. E aí eu decidi isso com base no mandamento de Deus, e como Deus me manda, como é uma ordem de Deus, não muda. Então, se eu estou feliz, eu tenho que amar. Se eu estou triste, eu tenho que me amar. Se a mulher me respeita, eu tenho que me amar. Se a mulher me atende sexualmente, eu tenho que amar. Se ela não me atende sexualmente, eu tenho que amar. Se o meu filho me obedece, eu amo. Se o meu filho não me obedece, eu continuo amando, né? Então, é uma ideia, um conceito que vem antes de todas as outras. E aí, isso é importantíssimo que a gente entenda como homens. Por quê? Porque aí muitos homens dizem, eu não amo mais minha esposa. Por quê? Porque eu não tenho mais prazer quando eu estou do lado dela. Né? E aí, eu falo algo que muitas vezes choca, tanto o homem quanto a mulher. Né? Eu atendi uma mulher uma vez e ela falou assim, eu vivo angustiada porque eu não amo a minha mãe. Como é que você sabe? Aí a minha pergunta básica, né? Como é que você sabe que você não ama a sua mãe? A minha mãe é uma senhora já bem idosa, e ela não consegue mais ir ao banheiro, fazer as necessidades dela, ela tá cheia de limitações, então ela mora comigo, e eu tenho que dar comida para ela, e eu tenho que dar banho nela, e eu tenho que limpar ela, eu tenho que fazer todas essas coisas por ela, e eu detesto ter que fazer todas essas coisas. Me causa angústia, eu não tenho alegria em fazer essas coisas, mas ela é minha mãe, eu tinha que fazer com alegria, e por causa disso eu sinto muito remorso, eu sinto muita tristeza, porque eu não sinto alegria em cuidar da minha mãe. E aí eu perguntei para ela o seguinte, você tem mais irmãos? Eu tenho 5 outros irmãos. E por que sua mãe não está na casa de nenhum desses outros irmãos? Ah, porque nenhum quer cuidar dela, nenhum deles se propõe a fazer o que eu faço. Falei, tá, então de todos, você é a única que se propõe a fazer. E aí eu falei assim para ela, se você não gosta e faz, seus irmãos não gostam e não fazem, quem é que ama sua mãe? Você ou seus irmãos? Né? E aí eu lembro, sabe, do olhar dela assim, de espanto, né? Eu falei, qual é a prova de amor por sua mãe? É estar feliz da vida fazendo as coisas, ou é mesmo não gostando de fazer, fazendo? E aí ela falou, é verdade. E aí eu falei, você ama tanto, mas tanto a sua mãe, que mesmo causando tanto desconforto a você, você faz para ela. Se você fizesse porque gosta, você amaria você e não a sua mãe. Mas como é a sua mãe que você ama, você faz mesmo não gostando. Né? E aí eu lembro que ela começou a chorar na hora, porque ela percebeu que o que ela achava que não era amor, na verdade era a prova maior de amor, né? E por que é que eu lembro dessa história, gente? Porque pode ser que em alguns momentos vocês, e eu vou falar isso com conhecimento de causa, né? Porque eu atendo muitos casais. Pode ser que em alguns momentos você tenha raiva da sua esposa, mas raiva literalmente, sabe? Você pensa assim, puxa, eu queria nunca mais precisar olhar para a cara dessa mulher de tanta raiva que eu tenho. E mesmo com toda essa raiva, o que é que você faz? Você vai até a padaria, vai comprar os pães, vai, né, comprar fruta, vai na verdureira, vai comprar fruta, vai trazer para casa e vai levar. E a sua sensação é, eu queria não precisar ver mais, mas vai fazer essas coisas. Isso é amor de verdade. Isso é amor verdadeiro. Nesses momentos que a gente tem, e a gente é humano, né? A gente é humano, então existem momentos da vida, sei lá, o momento está muito tumultuado e a esposa pressiona, e a esposa reclama, e os filhos reclamam, e tudo é difícil pra gente. E aí esse é um ensinamento. Ontem eu falei isso, né, recentemente eu fiz um sermão e eu falei isso, e aí alguns homens riram, e eu falei, não riam não, que eu tô falando sério. O homem é o líder espiritual, o homem é o líder, é o provedor do lar, né, o homem tem diversos papéis, e o homem, na batalha espiritual e na batalha da vida, é o último que cai. É o último que cai. Então a mulher cansa, os filhos cansam, eles sentam, eles caem e o homem continua andando, certo? O homem continua de pé. O homem só pode cair quando não resta mais fôlego nele de jeito nenhum.
Há um tempo atrás, a gente foi para um acampamento com uns amigos lá em São Paulo e teve uma trilha, e meu filho era pequeno na época, e eu lembro muito bem, a gente foi fazer uma caminhada de 12 quilômetros e ele tinha 12 quilos na época. E era numa mata lá, era uma trilha numa mata fechada, e eu fui com ele no braço, né? E aí logo no iniciozinho eu já me arrependi, porque tinha uma descida e estava cheio de lama, e um monte de gente escorregou, sem ninguém no braço escorregou. Falei, pronto, agora... E eu desci esse local, escorregando, daqui a pouco meu joelho começou a doer, e tinha um lugar que era uma pedra, e tinha que subir por uma corda, e eu tive que fazer tudo com ele no braço. E não havia escolha para mim. Eu não ia voltar sozinho, eu não ia deixar ele lá. Então a minha única escolha era fazer os 12 quilômetros de caminhada com ele no braço. E para piorar a situação, alguns amigos se compadeciam, né? Ben, vem um pouquinho comigo. Não, não quero. Ele quis ir comigo, e eu caminhei os 12 quilômetros com ele. E o meu joelho doía, e minha mente dizia, olha, para, porque você não vai aguentar, né? Quer dizer, o meu corpo dizia, para, o seu joelho tá doendo. Minha mente dizia, não, eu vou continuar, eu tô com meu filho, eu preciso continuar. Eu só tenho essa escolha, eu não tenho outra escolha. Isso é agir por princípio, né? Então, meu casamento tá ruim, eu quero que ele acabe. Não existe essa opção. Você não pode pensar nessa opção. Não existe essa opção. Existe um princípio que norteou o começo do meu casamento e da minha família, e esse princípio vai até o fim. E eu costumo falar, recentemente eu falei numa associação, e uma menina ficou brava comigo. Porque Jesus, ele vai dizer o seguinte, ó, vocês sabem, né? A nossa igreja, ela admite uma cláusula de exceção para o divórcio, não é isso? A nossa igreja admite. Então, existe uma cláusula de exceção, segundo a nossa igreja, com base na Bíblia, né? Eu tô falando assim não porque eu discorde, tá, gente? Eu tô falando só, né? Mas segundo o nosso entendimento teológico, com base na Bíblia, que existe uma cláusula de exceção para o divórcio, correto? Qual é a única exceção para que um casamento adventista seja desfeito, né? E uma das partes possa ter um novo casamento? Qual é a exceção? Oi? A traição. Não é traição? Isso, exatamente, a traição, não é? Mas vejam só que interessante. Jesus vai dizer assim, ó, por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu carta de divórcio. Não é isso que Jesus vai dizer? Olha só como Jesus é sábio, né? Ele vai falar dessa cláusula de exceção e ele diz assim, ó, por causa da dureza do vosso coração. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Nesses casos, como o coração de vocês é duro, Moisés falou que poderia dar carta de divórcio. O que é que Jesus está querendo dizer com isso na prática? Perdoar? Exatamente. Se vocês soubessem perdoar, nem nesses casos seria permitido, né? Quando eu falei isso, a menina inchou e ficou brava e não, mas você não pode, não sei o que, coisa e tal. Ficou brava mesmo, literalmente. Mas eu já falei isso para vários casais e eu já vi vários casais se reestruturarem, né? Eu digo para os casais abertamente, olha, mesmo nesses casos, o correto não é o divórcio. Mesmo em casos extremos como esse, o correto não é o divórcio, né? Existe um único caso em que, para mim, o casal deve separar-se pelo menos fisicamente, que é em caso em que a mulher ou o homem são violentos. Então, se o homem bate na mulher ou a mulher bate no homem, então eu entendo que o ideal é que eles separem-se fisicamente, para que não haja, né, morte ou coisa desse tipo, mas o casamento em si, eu entendo que ainda assim precisa ser ajustado. Vai cada um para sua casa, ou cada um para casa do pai ou da mãe do outro, começa a namorar de novo, resolve essa questão da violência, mas o casamento tem que continuar, né? Então, existe um princípio que norteia o nosso amor, tá? E nós, como homens, principalmente, temos que ter isso em mente. O meu casamento, o amor que eu tenho pela minha esposa, pelo meu Deus. Na verdade, assim, quando o meu amor por Deus é acima de todas as coisas, esse problema com o amor, com a família, nem aparece, né? Só que por causa da dureza do nosso coração, né? Na época que eu trabalhava para a igreja, eu lembro que eu trabalhava para a associação ministerial. E tinha alguns problemas que eles discutiam entre eles porque eles não conseguiam resolver sozinhos, né, os ministeriais dos campos. E eu lembro que um dia apareceu um problema. Um casal, morava no sul, inclusive, né? Casal de idosos. Os dois viúvos casaram entre si. E moravam lá no sul, no sul mesmo, né? Era divisa com outro país. Não vou dar muito detalhe, porque de repente alguém até conhece alguém. E aí, qual é o problema que aparece para a igreja? Ambos eram viúvos e tinham pensão, né, por serem viúvos. E aí, se eles casam um com o outro, o que é que acontece com a pensão? Eles perdem, né? Se eles casam, eles perdem porque a pensão veio do casamento anterior. E aí, o que é que eles fizeram? O que é que o casal fez? O casal de idoso. Eles foram para o país vizinho e casaram no país vizinho. Certo? Por que eles casaram no país vizinho?
porque a pensão deles era no Brasil. Então, legalmente no Brasil, eles não tinham casamento, porque, né, eles não casaram no Brasil. Agora, para a igreja, eles tinham que dar satisfação de que eles eram casados. Então, para a igreja, eles mostravam a certidão de casamento do outro país, né? Então, veja, se eles não casassem, não podiam continuar membros da igreja. E se eles casassem, perdiam a pensão. Aí eles vão para outro país e casam para mostrar para a igreja e não casam no país para não perder a pensão, né? E aí o pastor, o pastor do local e o ministerial, e aí o que é que a gente faz, né? Porque eles estavam tentando burlar as leis tanto do país quanto da igreja. Então vejam só, gente, que coisa, né? O jeitinho para que as coisas aconteçam, o que é isso? Falta de amor à verdade. Porque quando a gente olha para a verdade e vê o que ela diz, se a gente ama, e aí vamos ler 1 João 3,18, vamos ler 2 textos, e eu estou encaminhando já para o final aqui, tá? 1 João capítulo 3, verso 18. É um texto muito conhecido, talvez alguns de vocês tenham ele de memória, inclusive. 1 João 3,18. O que é que diz aí? João, um expert de amor, né? Se havia alguém que entendia de amor na época de Cristo, era o apóstolo João, né? O que é que diz aí, João 3,18? Alguém pode ler? Vou ler aqui. Filhinhos, desculpa. Pode ler, Cláudio, pode ler. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Ok. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua. É fácil dizer, eu te amo. O difícil é não sentir nada e continuar fazendo o que se tem que fazer. Não é? Por isso que a Bíblia diz, não amemos de palavra, mas de fato e de verdade. E amor, vocês vão ver que toda vez que a Bíblia fala de amor, ela vai usar verbos, ela vai usar movimentos. Né? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Né? Então sempre vai haver coisas práticas a serem feitas. Ezequiel 33, 30 e 31. Um verso importante para a gente ler também. Ezequiel, capítulo 33. Capítulo 33, verso 31. Ezequiel 33, versos 30 e 31. Alguém gostaria de ler? Vou ler aqui, então. Por favor. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, se assentam diante de ti como o meu povo. Ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração ambiciona lucro. Ok. Então, essa é uma demonstração fortíssima para nós. Vejam o que é que o texto bíblico fala aqui. O povo vem, o povo se assenta, o povo fala de Deus, o povo fala das verdades de Deus, mas o texto diz, não põe por obras. Né? Eu costumo dizer que quando a gente senta para estudar a escola sabatina, se tivesse 3 horas para estudar a lição, a gente ia passar as 3 horas conversando e falando, né? Mas será que nós não temos feito a mesma coisa? Né? A gente estuda, aprende, ouve, o texto diz, mas não põe por obra. Né? Por que não põe por obra? Falta de amor a Deus, falta de amor ao próximo e falta de amor à verdade. Né? Quando a gente tem um texto de Ellen White, por exemplo, que me impressionou muito a primeira vez que eu li ele, né? Ela diz que quando a gente adere à mensagem de saúde, por exemplo, isso é uma prova de amor ao nosso cônjuge, porque no final da vida, nós não daremos trabalho para eles. Olha só que interessante. Quando a gente adere à mensagem de saúde, é amor ao próximo. Por quê? Porque na nossa velhice, vamos ter uma velhice saudável e não vamos incomodar o cônjuge em ter que cuidar da gente, porque a gente está, né, cheio de problema de saúde. Percebem? Então, eu leio, né, vou citar esse exemplo aqui, porque me veio à mente, mas, obviamente, existem inúmeras outras coisas. Eu leio
qual é a vontade de Deus para o meu cuidado com o meu corpo. Então, se eu amo a Deus, eu dou atenção àquilo. Se eu amo a verdade, eu dou atenção àquilo. E se eu amo ao próximo, eu dou atenção também, porque aquilo vai interferir na minha relação com o próximo, né? Então, amor é um princípio, ou seja, precisa vir antes de todas as coisas. Ah, Senhor, eu vi essa instrução aqui, mas eu não gosto, eu não quero, vai me dar trabalho. Se o amor é um princípio, vocês percebem como as coisas estão invertidas? Se o amor é um princípio, eu leio uma verdade bíblica e, por amor a Deus, eu coloco ela em prática. Eu leio uma verdade no Espírito de Profecia e, por amor a Deus, eu coloco em prática. Agora, se a minha conveniência é um princípio, eu leio a verdade e eu digo, Senhor, eu não posso fazer porque é difícil para mim. Senhor, eu não posso fazer porque isso não me agrada. Senhor, percebem? Está invertido. A minha própria vontade aqui é o princípio. Se Deus me pede algo que eu não posso fazer, eu não vou fazer por quê? Porque eu não gosto, porque eu não quero, porque eu não... Enfim, eu dou as minhas desculpas, certo? E aí, para finalizar, eu quero que nós leiamos 2 textos que falam sobre a função do amor, né? Amor como essência é um princípio, como gênero e diferença é uma ideia que está no princípio de todas. Exemplos, né, de amor a Deus é fazer a vontade dele. Agora, qual é a função do amor? Por que Deus diz, vocês devem amar a Deus sobre todas as coisas, vocês devem amar ao próximo e vocês devem amar a verdade? Qual é a função? Qual é o objetivo de Deus? Vamos ler 1 João 4:8. Vamos fazer assim, para a gente ganhar tempo. 1 João 4:8 e outra pessoa vai procurar, por favor, João 13, 34 e 35. Então, temos 2 textos para a gente finalizar. 1 João 4, verso 8. E uma outra pessoa que esteja com o microfone aí, por favor, vê para mim João, Evangelho de João, 13, versos 34 e 35. João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ok. Então, qual é a função de amarmos a Deus? Primeira função, conhecermos a Deus. Nós não conhecemos a Deus se nós não amarmos. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a primeira função do mandato de Deus para amarmos, conhecê-lo, certo? E é muito prático entendermos isso, né? Quando eu amo a Deus, eu leio a verdade, coloco em prática. Depois que eu coloco em prática, eu penso, que Deus maravilhoso é esse? Olha os benefícios que eu estou tendo de obedecê-lo, né? Então, muita gente que eu atendo, porque Deus não fez isso, porque Deus não fez aquilo. Eu atendi uma mulher, por exemplo, ela falou, Marcos, se Deus me ama, por que ele não salva o meu casamento? O esposo decidiu pelo divórcio, não ficou intransigente, ela falou, mas se Deus me ama, por que ele não salva o meu casamento? Então, ela condicionava, né? Se Deus me ama, ele vai ter que fazer algo para mudar a cabeça do meu marido na marra para ele voltar para mim. Percebem os princípios invertidos, não é? Agora, quando eu amo a Deus e vivo a verdade dele, a minha mentalidade é como a dos amigos de Daniel. O Deus a quem nós cremos tem poder para nos livrar da fornalha de fogo. Mas se ele não livrar, ainda assim, nós não adoraremos outros deuses. Né? Ou seja, o amor a Deus era um princípio, vinha antes de tudo. A gente sabe que ele pode livrar. A gente conhece ele. E a gente conhece tanto ele que se ele não livrar, a gente já sabe que é por um bem maior. A gente não tem dúvida. A gente não entende, né? Eu não entendo. Se ele me mandar para a fornalha e eu morrer lá, eu não vou entender o porquê. Mas eu conheço ele a ponto de saber que isso é a melhor coisa para a minha vida. Não é um conhecimento raso, superficial, que vai me permitir uma segurança desse tipo, não é? Então, primeira função do amor, fazer com que nós conheçamos a Deus. E a segunda, está lá em João 13, 34 e 35. Alguém pode ler? Quer dizer, Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Alguém pode ler? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ok. Então, perceberam aí? Primeira função do amor, conhecermos a Deus. Segunda função do amor, que os outros saibam que nós conhecemos a Deus. Certo? Primeira função, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, conhecer a Deus. Segunda função, eu dou um mandamento, que vocês amem uns aos outros. Jesus diz, né? Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Mas esse mandamento já tinha lá em Deuteronômio, já tinha antes, né? Aí Jesus diz, mas vocês têm que amar como eu amei vocês. Não da forma que vocês acham que tem que amar. É da forma verdadeira, né? E aí ele diz, se vocês fizerem isso, os outros vão saber que vocês me conhecem.
Então, quando a gente ama a Deus, quando a gente ama o próximo e quando a gente ama a verdade, claramente, todos aqueles que entram em contato conosco percebem que nós amamos a Deus, que nós somos diferentes, que nós somos seres comuns, né? Existe um texto da senhora White muito bonito, tá em Atos dos Apóstolos, página 319, e eu vou ler ele para a gente finalizar. Ela diz assim, ó: amor igual ao de Cristo atribui a mais favorável das intenções aos motivos e atos dos outros. Vou reler. Amor igual ao de Cristo atribui a mais favorável das intenções aos motivos e atos dos outros. Vocês têm ideia da quantidade de problemas que a gente evitaria se nós tivéssemos isso em mente? Né? Atribuíssemos a mais favorável das intenções aos atos dos outros, aos motivos dos outros. Né? Por exemplo, uma das grandes causas de problema no casamento ele fez isso para me irritar, ela fez isso por, né? A gente atribui um pensamento negativo. Ontem eu estava indo de carro para um local e aí tinha, acho que uns 4 carros na minha frente, né, na via oposta, e uma pessoa saiu lá de trás, veio ultrapassando todo mundo e não dava para ultrapassar, né? Eu tive que reduzir e aí na hora, instintivamente eu pensei, gente, mas que motorista irresponsável, como é que eles fazem uma coisa dessa? Aí esse texto veio à mente. Amor igual ao de Cristo atribui a mais favorável das intenções aos motivos e atos dos outros. E aí eu pensei, ele pode estar com emergência, ele pode estar, né, levando alguém ao hospital, ele está indo buscar alguém para ir ao hospital. Eu não sei da realidade dele, né? E aí, veja, quando eu penso assim, que camarada mais irresponsável, aquilo me dá uma certa irritabilidade. Mas quando o texto vem e eu penso assim, ele pode estar com emergência, que eu não sei, a irritação some e eu fico em paz, eu fico tranquilo, percebem? Então, Deus é sábio, né? Deus é sábio. Resumindo tudo que eu falei, né, que eu já estourei meu tempo aqui, qual é a coisa mais importante da Bíblia? É que nós aprendamos a amar a Deus, amar ao próximo e amar a verdade, né? E o que é amar? Amar é ter como princípio, é um princípio, é uma decisão que eu tomo que está antes de todas as outras decisões, que vão nortear todas as outras decisões. Então, Deus me pediu algo que é difícil, mas eu amo. E isso vem antes de eu medir se é difícil ou não. A minha esposa não tem sido grosseira comigo, tem sido indiferente a mim. Mas a decisão que eu tomei de amá-la antecede a minha análise se ela é de fato uma boa esposa ou não. Os meus filhos estão me desrespeitando, mas o meu compromisso com eles de amá-los vem antes de eu avaliar se eles são ou não respeitosos a mim. Percebem? Então é uma ideia que vem antes de tudo e que nasce de uma ordem dada por Deus, diretamente de uma ordem dada por Deus, né? Se nós entendermos isso de forma prática, a vida da gente vai ser mais leve, vai ser mais feliz e nós vamos evitar muitos problemas, né? Deus, sendo sábio como nos deu instruções simples que, se colocarmos em prática, só vamos colher em boas coisas, tá? Então, homens de Deus, homens valorosos, busquem de Deus, né? Força, porque não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu tenho uma esposa, eu tenho 3 filhos, eu frequento uma igreja, né? Então eu tenho irmãos de igreja, e os conflitos vão aparecendo, mas quando a gente busca de Deus, né, a força para isso, e a gente coloca em prática, a gente vê que a gente só colhe bons frutos, só colhe frutos de bênçãos para a gente, para essa vida e para a próxima vida, né? Então, que Deus abençoe vocês, que Deus os faça entender profundamente o conceito de amor, que não é um sentimento, que não é algo superficial, é algo profundo, que nasce de uma ordem de Deus e que baseia e que norteia todos os outros pensamentos, ideias, crenças, sentimentos, tudo mais que a gente tem na vida, ok? Deus abençoe vocês. Marcos, eu queria agradecer por essa mensagem tão preciosa. Eu estava aqui ouvindo, cara, e eu já ouvi tantas vezes falando sobre amor, e parece que quase que, parece que tipo, já esgotou, né? Aí você ouve o camarada explicar da maneira como você explicou, e aí parece que tudo fica novo, né? E você falou sobre o amor, Efésios capítulo 5, nós homens recebemos uma ordem. Maridos, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então, veja que não é qualquer amor. Sim. É o amor como o amor de Cristo. E aí você começa a estudar o amor de Cristo, você vai ver, por exemplo, a Bíblia fala que Cristo nos amou primeiro. E aí Tendo nós ainda pecadores, né? Quando nós éramos ainda, então aí eu já começo como homem
a entender que o meu amor para com a minha esposa, veja, eu tenho que dar esse passo, Exato. né? E se eu não sou, se eu sou guiado por sentimentos, eu vou selecionar isso. Uhum. Ora, eu amo, porque Sim. eu tô bem, porque eu Uhum. gosto, mas aí quando eu não tô gostando, aí eu deixo de amar. Uhum. O amor é um princípio que tem que nortear, que tem que balizar, né? Todos Uhum. os nossos atos, né? Exato. E eu queria só ler um verso da Bíblia que eu acho que pode nos ajudar também, e corroborando com a sua fala, que é Apocalipse 12, o verso 8, falando dos salvos, né? Uhum. Ali diz, né? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Uhum. Então, ao mesmo tempo que você ama e é balizado pelo princípio do amor, né? E esse amor, ele tem que ser para com Deus, Uhum. com você mesmo, né? Porque aqui Exato. diz o texto que aqueles que o venceram, venceram porque não amaram a própria vida. Uhum. Então, de alguma forma, o amor é uma autonegação, digamos assim, né? Você Uhum. usou o exemplo dessa, eu achei perfeito o exemplo da tua paciente que cuidava da mãe, né? E Uhum. sentia que não amava a mãe, quando na verdade o que ela fazia era o verdadeiro exemplo, o mais claro exemplo do que é o amor, né? Exato. Perfeito, perfeito. Deixa eu só abrir aqui, os meus amigos estão na fila aqui e o pessoal gosta de participar. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Quem que levantou a mão aqui? Rinaldo? Fala aí, Rinaldo. Eu parabenizo aí o Marcos, esse palestrante, professor e tudo mais, aí um pastor verdadeiro que faz na prática a gente entender o que é amor através de um princípio. E esse exemplo que o Atilíbio ali falou se referiu da mulher que cuidava da mãe, foi perfeito para encaixar no conceito que ele aplicou aqui, porque cai naquela questão da escolha. Ela escolheu cuidar da mãe e os outros irmãos não escolheu. E Exato. maravilhoso, né? O professor didático aí conseguiu nos dar algo a mais, que o Atilíbio falou, que parece que já esgotou tudo do que é amor. Amor é Deus, amor é isso, amor. E ele vem com uma coisa maravilhosa, que é essa tal do princípio, que nos deixa, que norteia tudo os demais, fazer a gente compreender o que é amor, através de uma explicação tão bela, baseada em textos bíblicos, que leva para a palavra, que é o terceiro amor, que eu achei fantástico. Então, professor, muito obrigado por nos proporcionar esse entendimento de uma forma didática, simples, prática e direta do que é amor. Muito obrigado, só tenho a agradecer. Só isso que eu quero falar, professor Marcos. Uhum. Amém. Legal, gente. Eu queria mais uma vez agradecer ao Marcos. Obrigado, Marcos, pela mensagem. Sim. Queria lembrar, já vou dar a palavra para ali, só queria lembrar que essa mensagem foi gravada, semana vai ser disponibilizada para que vocês possam assistir novamente, compartilhar com outras pessoas, tá? Abençoar outros homens com essa mensagem. Ari, quer falar, Ari? Levantou a mão? Bem rapidinho. Fala. Eu quero agradecer a oportunidade de ouvir o Dr. Marcos mais uma vez, né? Tivemos a oportunidade de ouvi-lo aqui no IACS, né? Estar com ele, com a esposa aqui, naquele evento maravilhoso aqui. E também esse livro para mim, assim, ó, amor, eu estava pensando assim, amor também eu coloco assim como muito importante relacionamento, né? Por exemplo, tu quer ver, ó, hoje até tô na penumbra aqui, porque ao meu lado aqui está o meu neto, o netinho de 4 anos. Ele e a minha neta decidiram, escolheram, vovô, podemos dormir aí? É claro que para o conforto do vô e da avó, era melhor que eles dormissem lá na casa deles e o vô ia dormir do lado da vovó aqui, mas tá o netinho aqui do meu lado e a avó na outra cama lá com a neta, né? Uhum. E então a gente vê assim que o amor, esse amor familiar, ele vai mudando também conforme a família vai crescendo, né? Eles vão chegando.
E eu, por exemplo, eu coloco como relacionamento, porque como é que eu sentiria, por exemplo, se o meu filho morasse como meus netos lá num outro estado, num outro país, né? Esse amor não teria o mesmo sentimento, né? Não teria a mesma força que tem. Eu senti o calorzinho dele aqui do meu lado agora, né? Ocorreu um acidente na madrugada, ou molhou a cama, tive que correr, arrumar, mas Uhum. sem problema nenhum, porque existe amor, né? A gente faz isso por amor, né? Então, é maravilhoso realmente a gente poder, nessa primeira hora desse dia, né? Do dia do sábado, a gente ouvir conselhos tão importantes, baseados realmente em princípios, né? Eu acho que princípios realmente é o que deve nortear a nossa vida, né? E qualquer coisa, a gente buscar o princípio, né? E por isso eu achei essa base realmente muito importante para o amor que eu preciso, já mesmo na velhice aí, né? Desenvolver e passar para os meus filhos, para os meus netos e viver isso, né? Viver e entregar isso a cada dia. Um abraço a todos, um feliz e abençoado sábado e muito obrigado por essa mensagem maravilhosa dessa manhã aí. Amém. Obrigado, Ari. Obrigado pelo seu testemunho aí. Eu quero convidar o Marcos. Marcos, você pode nos dirigir uma oração final, por favor? Uhum. Sim. Vamos orar, então. Santo Deus, nós louvamos, exaltamos o teu nome, porque tu és um Deus de amor, um Deus paciente, um Deus que nos convida diariamente a refletirmos, a conhecermos a ti, a conhecermos mais a tua verdade, mas não apenas para termos como conhecimento teórico, Senhor, para colocarmos ela em prática em nossas vidas e colhermos os frutos de bênçãos, de alegria, de paz. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza, ajuda-nos na nossa falta de fé, a entendermos quão maravilhosa e quão preciosa é a tua verdade, e ao colocá-la em prática, que outros conheçam também a ti através de nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos porque, apesar de sermos rebeldes, apesar de sermos pecadores, o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos provê ensinamento através da tua palavra, o Senhor nos provê ensinamento através das experiências que nós vivemos. Por isso nós te louvamos, Senhor. Mas imploramos, rogamos e damos ênfase. Abre nossos olhos, abre nossa consciência, nosso coração, para que tenhamos sede de ti, sede da tua verdade, para que busquemos diariamente a tua palavra, especialmente nós que somos homens, os líderes espirituais, os sacerdotes dos nossos lares. Nós somos aqueles que devem ir à frente. Então, dai-nos coragem, dai-nos ânimo, dai-nos força, para que estudemos tua palavra, para que coloquemos ela em prática, e ao fazermos isso, que inspiremos nossas esposas, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos irmãos de igreja. Faz de nós, ó Deus, faróis vivos nesse mundo, inspirando e motivando outras pessoas a buscarem conhecer a ti, amar-te e servir-te. Rogo uma bênção especial para cada família aqui representada, cada um desses líderes de famílias, que o teu Santo Espírito abençoe cada um deles, proteja os lares, proteja os relacionamentos, fortaleça os relacionamentos, que as nossas famílias sejam também faróis, ó Deus, que apontem para a segurança que o Senhor nos dá, que outras famílias que estejam vivendo problemas, passando por problemas, vejam nas nossas famílias esperança de terem famílias unidas, estabelecidas, estruturadas, e que tudo isso seja para honrar, glorificar e exaltar o teu nome, Pai. Que, como a tua palavra diz, aos homens observarem as nossas boas obras, que eles glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Que o teu rosto seja visto através de nós, que a tua luz brilhe através de nós, e que o teu nome seja exaltado através de nossa vida prática. Nós rogamos por isso em nome de Jesus. Amém. 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 Tilibro, obrigado pelo convite, obrigado a todos pela atenção também, Deus abençoe a todos. Eu agradeço, Marcos, obrigado pela mensagem, você vai ser convidado aí outras vezes, com certeza, tá bom? Obrigado, homens, amigos, feliz sábado a todos vocês, hoje eu tive a alegria de assistir com meu amigo Marcelão, tá aqui também, assistiu comigo, eu agradeço aí a presença de todos, que Deus abençoe a todos aí, um feliz sábado. Abração, pessoal da Maranata. Aí, faltou você aqui, Ari.
Pois é. Dessa vez não foi possível. Na próxima estaremos juntos aí. Com certeza. Abraço. Beijão a querido. todos. Abençoe. Até mais, gente.